Nível 1, o Levita. Você tem 20 anos. Você não escolheu esta vida. Você nasceu nela, carregando no sangue a linhagem de Levi e o peso de um tabernáculo que ainda cheira a deserto e milagre. Enquanto seus amigos de outras tribos planejam colheitas ou casamentos, você está em uma fila de inspeção sob o sol implacável do Sinai. Ser um levita de primeiro nível não é sobre glória, é sobre logística e suor. Sua função é o transporte. O tabernáculo é uma máquina divina desmontável, e você é uma engrenagem humana. Você memoriza a ordem de montagem das estacas e das cortinas de linho fino torcido como se sua vida dependesse disso, porque tecnicamente depende. O instrutor, um levita sênior com cicatrizes de queimaduras de sol e mãos calejadas, não ensina com gentileza. Ele observa como você dobra as coberturas de peles de animais e como seus ombros reagem ao peso das travessas de madeira de acácia revestidas de ouro. Se você tropeçar, se uma peça tocar o chão impuro, o ritual é interrompido. O grupo para. O acampamento de 2 milhões de pessoas espera. Não há espaço para erro individual quando se carrega a habitação de Deus. Você aprende rápido que o silêncio é sua melhor ferramenta. Você ouve o som do vento nas cordas e o murmúrio constante dos sacrifícios ao longe. À noite, enquanto as outras tribos dormem, você vigia o perímetro do pátio externo. A coluna de fogo acima de você não é apenas uma luz. É uma presença física que faz os pelos do seu braço se arrepiarem. Você é apenas um guarda, o nível mais baixo da hierarquia sagrada. Mas você entende que sem a sua vigília e o seu esforço bruto, a conexão entre o céu e a terra seria interrompida por uma simples falha de manutenção. Nível 2, o assistente do pátio. Você tem 25 anos. Você foi promovido. Agora você não apenas carrega a estrutura, você opera dentro dela. Sua realidade é o pátio externo, um retângulo de linho branco que separa o profano do sagrado. O cheiro aqui é diferente. Não é mais apenas poeira e suor. É o cheiro metálico de sangue e o odor pesado de gordura queimada. Sua ferramenta de trabalho não é mais uma travessa de madeira, mas bacias de bronze e pás de cinzas. Você serve aos sacerdotes que oficiam no altar do holocausto. Seu dia começa às 4 da manhã, garantindo que o fogo, que nunca deve se apagar, esteja alimentado e puro. Você observa as mãos dos sacerdotes enquanto eles realizam a imolação. Você vê o rosto dos ofertantes, homens que trazem seus melhores animais buscando expiação. Alguns estão chorando, outros estão paralisados pelo medo. Você aprende a ler a alma humana através do sacrifício. O trabalho é fisicamente exaustivo e emocionalmente drenante. Você limpa o sangue, remove as cinzas e garante que a água na bacia de bronze esteja sempre cheia e cristalina. A bacia é de bronze polido, feita dos espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda. Quando você se inclina para enchê-la, você vê seu próprio reflexo. Você vê o jovem de 20 anos que apenas carregava estacas transformando-se em um homem que entende a gravidade do pecado. O instrutor agora é um sacerdote da linhagem de Arão. Ele não fala muito, mas seus olhos avaliam sua precisão. Se você derramar sangue fora do lugar designado ou se permitir que uma cinza profana toque o altar, o julgamento não é apenas burocrático, é espiritual. Você graduou-se na força física e agora está entrando no mundo da precisão ritualística. Nível 3, o sacerdote da linhagem de Arão. Você tem 30 anos. Este é o momento da consagração. Você não é mais apenas um assistente, você é um mediador. O ritual de iniciação dura 7 dias. Você fica à porta da tenda do encontro, sem poder sair. Sangue de um carneiro é colocado na ponta da sua orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Significa que tudo o que você ouve, tudo o que você faz e todos os lugares onde você pisa agora pertencem a Deus. Você veste a túnica de linho branco, o cinto bordado e a tiara. O branco é tão puro que dói aos olhos sob o sol do meio-dia. Sua responsabilidade agora é o altar de bronze. Você é quem recebe o animal, quem coloca as mãos sobre a cabeça da oferta e quem asperge o sangue. Você sente a vida se esvaindo sob seus dedos e entende, pela primeira vez, que a justiça divina exige um substituto. Não há espaço para hesitação. Se um fogo estranho for oferecido, como aconteceu com Nadab e Abiú, a resposta é fogo do céu, mas não o fogo que aceita o sacrifício, e sim o que consome o ofertante. Você viu as cinzas dele serem carregadas para fora do acampamento. Você não comete os mesmos erros. Sua rotina é uma dança de precisão milimétrica. Você memoriza cada corte, cada porção de gordura e cada gota de óleo. Você começa a entender que a beleza do ritual é a única coisa que protege o homem da santidade avassaladora de Deus. Você é um profissional da redenção. Nível 4, o sacerdote do lugar santo. Você tem 35 anos. Você deixou o pátio externo. Agora você atravessa a primeira cortina de azul, púrpura, carmesim e linho fino. Você entra no lugar santo. O mundo exterior desaparece. Não há janelas aqui. A única luz vem do menorá, o candelabro de ouro puro batido. O ar é pesado com o perfume do incenso e o calor das chamas constantes. Sua tarefa é manter a luz acesa e os pães da proposição trocados.
Você entra sozinho. É um ambiente de silêncio absoluto, interrompido apenas pelo som da sua própria respiração e pelo tilintar ocasional de algum utensílio de ouro. À sua esquerda, o menorá. À sua direita, a mesa dos pães. À sua frente, o altar de incenso, logo antes do véu que esconde o impossível. Você limpa as lâmpadas de ouro, corta as mechas e repõe o azeite puro de oliva. Cada movimento é uma conversa com o sagrado. Se o fogo do candelabro vacilar, o símbolo da presença de Deus na terra enfraquece. Você troca os 12 pães todos os sábados. Eles representam as tribos, e você sente o peso de cada uma delas enquanto coloca os pães frescos sobre a mesa de ouro. Aqui, você não lida mais com o sangue bruto e os gritos dos animais. Você lida com a manutenção da luz e da comunhão. A pressão é psicológica. Estar em um ambiente fechado com a glória de Deus a apenas um véu de distância exige uma mente blindada. Se você permitir que seus pensamentos se desviem, ou se o seu coração estiver impuro, o ambiente parece encolher. Você aprende a escanear sua própria alma antes de atravessar a cortina. Pilotos que não vigiam seus instrumentos morrem. Sacerdotes que não vigiam seus corações desabam. Nível 5, o mestre do incenso. Você tem 40 anos. Você agora é o responsável pelo altar de incenso. Esta é a posição de maior intimidade antes do sumo sacerdote. O incenso não é uma fragrância comum. É uma mistura exclusiva de estoraque, onixa, gálbano e incenso puro, temperada com sal. É proibido reproduzir este perfume para uso pessoal sob pena de morte. Você é o guardião dessa fórmula. Sua função é queimar o incenso todas as manhãs e todas as tardes, garantindo que uma nuvem de aroma suba constantemente diante do véu. O incenso representa as orações do povo, e você é quem as envia. A fumaça deve ser densa o suficiente para criar uma barreira visual, uma proteção para que a glória de Deus não consuma o mediador. Você aprende a manipular o fogo do altar de bronze com brasas vivas, carregando-as em um incensário de ouro. A precisão exigida aqui é química e espiritual. Se a mistura estiver errada, o aroma é profano. Se o fogo estiver frio, a nuvem não sobe. Você se torna um perito em discernimento. Você começa a treinar os sacerdotes mais jovens, os que estão no nível 3, observando-os no pátio. Você procura por aquele que não congela diante do sangue, mas que também possui a reverência necessária para o silêncio da tenda. Você escreve as avaliações mentais de cada um. Antes de avançarmos para os níveis finais de comando espiritual, se você chegou até aqui, comente qual dessas funções você teria mais medo de exercer. Deixe seu like e se inscreva, porque estamos prestes a entrar onde apenas um homem podia ir. Nível 6, o guardião da lei e da doutrina. Você tem 45 anos. Você não passa mais o dia todo trocando lâmpadas ou queimando incenso. Você é um dos líderes que gerenciam a instrução de toda a tribo de Levi. Sua função é administrativa e educacional. Você garante que as leis de pureza sejam seguidas em cada detalhe do acampamento. Você preside os julgamentos de casos de lepra, purificação e votos. O tabernáculo não é apenas um prédio, é o centro jurídico da nação. Você lida com as crises. O que fazer quando um suprimento de azeite é contaminado? Como agir quando um levita do nível 1 comete um erro grave na montagem? Você é o gestor do caos sagrado. Você participa de reuniões com os anciãos das tribos onde o mapa não tem etiquetas, porque todos sabem o que as manchas de sangue e a posição das tendas significam. Em uma dessas reuniões, um líder de outra tribo sugere uma mudança no procedimento de oferta para acelerar o processo. Você discorda. O ambiente fica tenso. Você explica, sem levantar a voz, que a velocidade é o inimigo da santidade. O tempo é a única variável que o tabernáculo não pode tratar de forma solta. Você vence o argumento não pelo volume, mas pela autoridade da lei que você memorizou nos últimos 25 anos. Nível 7. O conselheiro do sumo sacerdote. Você tem 50 anos. Você é um dos poucos que auxiliam diretamente o líder máximo. Você lida com o Urim e o Tumim, as pedras usadas para consultar a vontade de Deus em tempos de guerra ou crise nacional. Sua visão é estratégica. Você não olha apenas para o tabernáculo, você olha para o horizonte de Israel. Você entende como o movimento da nuvem durante o dia dita o ritmo de toda a economia e segurança do povo. Você organiza os turnos de centenas de sacerdotes e levitas, garantindo que o ciclo de adoração nunca quebre. Você viu gerações passarem. Viu o jovem levita que você treinou no nível 1 tornar-se um sacerdote competente no nível 4. Você sente o peso da mortalidade, mas também a imortalidade da instituição. Você é o cérebro por trás da operação, garantindo que o sumo sacerdote tenha tudo o que precisa para o dia mais importante do ano. Nível 8. O sumo sacerdote no dia da expiação. Este é o ápice. Uma vez por ano, no Yom Kippur. Você é o único ser humano autorizado a atravessar o segundo véu, o véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo.
Atrás desse véu está a Arca da Aliança. O topo da arca é o propiciatório, onde a Shekinah, a glória visível de Deus, repousa entre as asas dos querubins. Você não veste suas roupas de ouro e pedras preciosas para este momento. Você se veste inteiramente de linho branco puro, como um escravo da divindade. Você entra com um incensário, criando uma nuvem de fumaça que protege seus olhos. Você carrega o sangue de um novilho para o seu próprio pecado e o sangue de um bode para o pecado do povo. O silêncio fora da tenda é absoluto. 2 milhões de pessoas prendem a respiração. Se você tiver um pensamento impuro, se houver um pecado não confessado, você não sairá vivo. Diz a tradição que uma corda era amarrada ao seu tornozelo, para que seu corpo pudesse ser puxado se você caísse morto, pois ninguém mais poderia entrar para resgatá-lo. Você asperge o sangue sobre o ouro do propiciatório. Naquele momento, o tempo para. Você está no ponto de contato entre a eternidade e a história. O perdão de uma nação inteira depende da sua integridade nos últimos segundos. Quando você sai e o povo vê que você está vivo, há um grito de alívio que ecoa pelas montanhas do deserto. Você cumpriu a missão. Nível 9. O Ancião Emérito. Você tem 60 anos. Seu corpo está cansado do peso das travessas, do calor do altar e da tensão do véu. Você não oficia mais os grandes sacrifícios. Você se senta à entrada do pátio e observa. Você vê os jovens de 20 anos chegando ansiosos, acreditando que a habilidade manual é o segredo do sucesso. Você sorri para si mesmo. Você sabe que a técnica é apenas a casca, a reverência é o núcleo. Você se torna a memória viva da tribo. Você lembra da noite em que a nuvem de glória desceu tão pesada que ninguém conseguia entrar na tenda. Você lembra das crises de fé e das vitórias improváveis. Você aconselha os novos líderes, lembrando-os de que o tabernáculo não é sobre eles, mas sobre aquele que habita nele. Sua autoridade não vem mais do cargo, mas da presença de Deus que parece ter se impregnado em sua pele após décadas de serviço. Nível 10, a última vigília. Você sente que seu tempo está chegando ao fim. Você faz sua última caminhada pelo pátio externo. O cheiro de incenso ainda está em suas roupas, uma fragrância que nunca sairá totalmente. Você vê um jovem levita, talvez um neto ou apenas um estranho da linhagem de Coate, tropeçando com uma das estacas de prata. Você se aproxima dele. Não há raiva em sua voz, apenas uma expectativa serena. De novo, você diz, lembrando as palavras do seu primeiro instrutor. O jovem corrige a postura, firma os pés na areia e levanta a estaca com uma nova dignidade. Você acena com a cabeça e continua caminhando em direção à sua tenda pessoal, fora do perímetro sagrado. Você olha para trás uma última vez. A coluna de fogo começa a brilhar mais intensamente à medida que o sol se põe no Sinai. Você sabe que o tabernáculo continuará. As cortinas serão trocadas, os sacerdotes morrerão, mas a ordem permanecerá. Você deu 40 anos de sua vida para uma estrutura de madeira e tecido, mas na verdade, você os deu para o invisível. Você deita para descansar sabendo que cumpriu cada nível, do suor à glória. O deserto nunca soube seu nome, mas o altar conhecia o seu toque. E isso, no final, era tudo o que importava. Se este mergulho na hierarquia sagrada mudou sua visão sobre essas histórias, compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender o peso do chamado. Nos vemos no próximo nível.